Então vamos lá. Para você que tem assistido os vídeos ou acompanhou aqui quando estávamos congregando, nós vimos que existe uma dispensação promovida por Deus, que é um período, um propósito dado por Deus para manifestar algo específico da sua obra. Nós estamos vivendo agora essa dispensação onde o Espírito Santo tem manifestado para nós, deixado claro a sua graça. Nós vimos a dispensação da lei, o período da primeira aliança, do primeiro pacto, em que Deus também trouxe sinais e da mesma forma Deus tem manifestado seus sinais durante a história, ali na anunciação, na manifestação da dispensação da graça do Evangelho de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, dando à Igreja o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é dado à Igreja. No Evangelho de João, o Senhor Jesus já deixou bem claro, esse é o Espírito que o mundo não pode receber, mas Ele está conosco, Ele habita em nós e estará conosco para sempre. Essas são as afirmações de nosso Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, Ele ressuscita depois ali, de sua morte, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele ministra a sua palavra aos seus discípulos, que estavam ali, como nós, em quarentena, só que no caso deles era medo. O Senhor Jesus vai lá no meio deles, aparece, se manifesta e dá ordenanças sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele começa a dizer para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele começa a dar informações, ele diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele vem preparando esses irmãos. E na semana que antecedia o dia de Pentecostes, o Senhor Jesus, Ele sobe aos céus, cumprindo o que diz as Escrituras, que Ele diz, olha, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Então Ele cumpre isso, Ele vai aos céus, é assunto aos céus, para que o seu Espírito seja dado à igreja. Ele afirma em Lucas, olha, fica em Jerusalém, vamos aqui começar em Lucas. Ele fala assim, olha, vocês precisam aguardar, porque do alto vai vir a promessa. Lucas 24, verso 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a promessa que o Senhor tinha de derramar o Espírito sobre eles dependia desses irmãos estarem reunidos em Jerusalém. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai se cumprir os 50 dias da colheita. Lembra que Cristo é a nossa primícia, que nós estudamos? Lembra, eu expliquei tudo sobre o dia de Pentecostes. Depois você vai lá no nosso canal, tem lá os estudos, em que a gente discorre muito bem sobre o que significa o dia de Pentecostes, qual que é a relevância dessa festa, por que ela existe, porque tudo isso aconteceu. Enfim, isso representa o período da colheita. Pentecostes significa 50 dias. Então, cumprindo os 50 dias da
colheita da primícia, vem a festa dos Pentecostes. E olha o que acontece, capítulo de número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, o que acontece? Eles estavam reunidos no mesmo ambiente, eles ouviram um som como de um grande vento, um som de tornado, um vento impetuoso, e logo durante esse som, desce sobre eles línguas de fogo. A questão aqui de línguas de fogo significam que eram tochas, né? Língua. Quando você pega uma vela, você tem aquela língua de fogo, ou quando você tem uma pequena chama, você vem aquela língua, aquela é uma pequena tocha. Veio sobre eles. E foram, verso de número 5, verso de número 3, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Então as línguas foram, aqui no caso, vistas, não ouvidas. Então não pode falar que língua de fogo aqui é idioma. Então alguém viu, né? Ouviu a língua, não ouviu. Como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então essas tochas de fogo foram vistas sobre eles. Lembra da comparação que eu fiz com a sarça ardente, tudo lá no outro estudo? Então agora o Senhor está sinalizando para eles, veio sobre eles. Verso de número 4. E todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Agora aqui é a língua idioma. Agora eles começaram a falar em outras línguas. Então tem uma representação de língua que é uma tocha que desce, e agora uma manifestação linguística, glossal, de idioma, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falavam. Então ele está falando aqui de uma pluralidade. Então era dado a cada um idioma. Eles não estavam falando o mesmo idioma. E aqui a gente pode abrir um paralelo de algo que o Senhor quer com isso. O que o Senhor queria com isso? Olha, vou descer a minha presença lá sobre eles e eles vão começar a falar em outro idioma. Sobre o movimento pentecostal, por exemplo, atual, as pessoas que falam em línguas, a grande maioria, vamos assim dizer, não sabem nem por que querem falar ou necessitam falar algum tipo de língua. O bem da verdade é que eles querem falar aquela língua, eles têm o desejo, a vontade, porque existe um grupo pela qual eles convivem, aqui já é uma relação social, em que eles convivem com pessoas que falam aquilo e muitos querem também falar aquilo. Aqui nós vemos o Senhor dando línguas para eles, idiomas. E aqui existe um motivo bem claro. O Senhor está na edificação da igreja. Aqui nós temos a missão da igreja em anunciar em toda parte. Não foi isso que foi dado? Volta lá comigo em Lucas. Olha o que foi dado, Lucas 24. O verso de número 47. E em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados aonde? Em todas as nações, começando por Jerusalém, mas em todas as nações. Então, imagina que a igreja iria pregar o evangelho em todas as nações. Todas as nações falam a mesma língua? Não. Mas aqui vai uma lógica da verdade de Deus, é que aquele que chama é o que capacita. Ele chamou os irmãos a pregarem
o evangelho em todas as nações. Só que tem árabes, tem gregos, tem todo tipo de povo e com todo tipo de idioma. Então, ali o Senhor está chamando a igreja, em primeiro momento, a cumprir a sua evangelização. O texto vai seguindo, volta em Atos capítulo de número 2. Verso de número 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão abaixo do céu. Lógico que aqui o autor está usando uma linguagem ampla. De todas as nações conhecidas ali, estavam algum habitante ali. Naquele momento, estava sendo o centro das atenções por causa do calendário judaico. Então, religiosos de toda parte estavam descendo. Sempre descia. Lembra lá daquele servo lá, eunuco, da Etiópia? Ele veio lá da África adorar lá em Jerusalém. Isso era uma locomoção muito comum, tendo em vista que em Israel se concentrava a busca do Deus de Israel. Então, judeus, prosélitos ou que se transferiram para outras nações passavam a frequentar aquela região devido ao seu calendário. Então, havia de todas as nações embaixo do céu. Verso número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava o quê? Confusa. Por que eles estavam confusos? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então havia um povo que falava um só idioma e de uma hora para outra tinha um estabelecimento, um espaço em que um grupo começou a falar em um monte de idiomas ao mesmo tempo. Cada um falando num idioma diferente. O verso número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? O que isso quer dizer? São da Galileia. Galileia é uma região de indoutos, pessoas sem formação, pessoas que não são tão culturais. Era uma região mais pobre, menos abastada. Então, normalmente pensava-se num galileu uma pessoa que tinha poucos recursos, ou informações, ou formação. Aí diz, mas não são galileu todas essas pessoas? Aí o verso de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Nós estamos ouvindo cada um falar no idioma que nós nascemos. Aí está aqui, ó. Partos, medos, elimitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e perto da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto os judeus como prosélitos, que nem eu disse, cretenses, os de Creta, os árabes, todos temos ouvidos em nossa própria língua falarem a grandeza, o quê? Das grandezas de Deus. Então, eles estavam falando qualquer coisa? Não. Então, havia idioma, eles estavam ouvindo que essas pessoas, e entendendo o que essas pessoas estavam dizendo, porque elas começaram a falar em outras línguas. Existe uma linha da teologia pentecostal que interpreta isso aqui o seguinte, que língua de fogo é um idioma, é o idioma pentecostal, que é um idioma não interpretativo aos homens, é como se fosse um idioma celestial, e eles falavam nessas línguas complexas que não eram inteligíveis aos homens, porém, quem ouvia na sua própria língua era a pessoa. E aqui há um pouco de contradição. Então entenda o seguinte, eles dizem na doutrina que é o seguinte, as pessoas começam a falar aquela língua muito comum do movimento pentecostal, e quem estava entendendo na sua própria língua era aquelas outras pessoas. Agora, pensa numa coisa,
O primeiro princípio é o seguinte: um dos dons dado à igreja lá em Coríntios, que nós vamos entrar ao longo do passo, é a interpretação de língua. É dado à igreja. Quem estava ouvindo não era a igreja. Eles não tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo era um Espírito que o mundo não pode receber. Estava sendo dado a eles. Se estava sendo dado a eles, aquelas pessoas não tinham um espírito de interpretação dessas línguas. Quem estava falando nas línguas eram aqueles que receberam o Espírito. E eles receberam o dom imediato, sem CCAA, sem nada, de falar outro idioma. Por que o Senhor faz aquilo? Ele está preparando a igreja para ser evangelística. O Senhor Jesus, ele fala em João, capítulo de número 4, que já está na hora da colheita. Vamos lá, naquela época tinha curso de idioma? Mesmo se tivesse hoje um curso de idioma para alguém falar fluentemente, com muita dificuldade, são 5, 6 anos. Tem gente que vai fazer curso de inglês, fica 3 anos no verbo to be, né? Ele não aprende, ele só vai ficar to be, e não sai. Naquela época não tinha curso, não tinha nada, era uma providência de Deus para a obra pela qual ele chamou. Em João capítulo de número 4 ele diz: olha, vocês acham que a gente está com tempo? Olha, os campos já estão brancos, está preparado para a colheita. O Senhor está falando de um tempo que não poderia esperar. Ele não ia contar com a possibilidade dessas pessoas procurarem alguém para ensinar eles. Imagina, eles começaram a falar vários idiomas, pouco mais de 120 irmãos ali, ouvindo aquele alvoroço todo. Eles estavam ouvindo, ora eles falavam na língua dos gregos, ora eles falavam na língua dos medos, eles falavam ali com a língua da Capadócia, até da Ásia. Nós estamos falando aí de línguas chinesas, orientais. Então havia ali um acontecimento extraordinário. Só que é importante a gente entender por que também isso acontece. Esse é um motivo, o primeiro motivo, evangelístico. Porque o Senhor não estava mandando eles a todas as nações? Como ia todas as nações sem falar o idioma dessas nações? Como? Como que eu vou sair daqui para pregar na Ásia e eu não ter noção sequer do como falar a eles? Então o Senhor Jesus estava providenciando o fator evangelístico, preparando eles para pregar. Depois você vai ver as viagens de Pedro, veja as viagens dos apóstolos, aonde eles estabeleceram igrejas, em regiões romanas, em regiões gregas. Eles foram para cima do Mediterrâneo e começaram a disseminar a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E esse dom foi acompanhando a igreja, até mesmo porque nos primeiros anos da igreja era fundamental a existência desse dom. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? Hoje nós temos, por exemplo, se você está vendo um vídeo no YouTube, você tem a opção lá de legenda e tradução automática. Hoje, se você está ouvindo tem um negócio interessante que, se você tiver um celular, tem um aplicativo de tradução, que você está vendo uma placa, você aponta o celular para a placa, ele traduz, você não precisa digitar o texto. Tem um texto em inglês, você está lendo um livro, você aponta para a página. A caneta, já viu a caneta que traduz? Você vai passando em cima lá, a caneta vai traduzindo. Então nós pensamos isso em 2000 anos atrás. Qual o recurso que a igreja teria para aprender um idioma ou falar? Necessitaria exclusivamente do poder de Deus. E é exatamente isso que o Senhor faz. Emite o seu poder. E depois nós vamos continuar falando um pouco sobre esse dom de língua.
Muita gente pergunta, tá bom, pastor, mas e aquelas línguas que se falam? Nós vamos chegar lá. Calma lá. Nós vamos primeiro sobre o que o texto trata. Olha, uma coisa eu sempre digo, e eu aprendi assim para que eu entendesse as Escrituras. Não é as Escrituras que têm que se adaptar às minhas experiências espirituais. É as minhas experiências espirituais que têm que passar pelo crivo das Escrituras. Se não for assim, então se alguém falar assim, eu vi minha mãe estava morta, eu vi ela de novo. Mas se a gente pegar na Escritura, não, os mortos não participam dessa vida. Depois da morte segue-se o juízo, não é assim que diz as Escrituras? Se eu não contar com as Escrituras e contar só com a experiência pessoal dessa pessoa, eu não posso questionar. Então nós temos que olhar primeiro para as Escrituras. E o que as Escrituras dizem? Então, o primeiro momento é para que a igreja se tornasse evangelística. A igreja começa a cumprir esse papel. O segundo ponto fala sobre a edificação da igreja. Porque ao mesmo tempo que ela se torna evangelística, ela está em ascensão, ela está crescendo, ela está sendo formada. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus diz que sobre a pedra que é ele edificaria o quê? A sua igreja. Vamos ver se é isso mesmo, Mateus capítulo 16, se eu estou me recordando bem. Mateus capítulo de número 16, está até marcado. Mateus 16. O verso de número 18 diz: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. A minha igreja. A igreja está sendo edificada sobre essa pedra. Qual pedra? A resposta de Pedro, verso 16. E Simão Pedro respondendo diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o verso 18. Te digo também que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo tem um propósito que, sobre o fundamento da revelação de quem Ele é, edificar a sua igreja. As Escrituras diz que nós estamos firmados e fundados na doutrina dos apóstolos, edificados nisso. Olha, também em 1 Coríntios, capítulo de número 3. Verso de número 11. Ninguém pode pôr outro, o quê? Fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento da igreja? Isso, Jesus Cristo. Então, que tipo de significado isso tem? É só a gente pegar por base no seguinte. Vamos pegar lá que Deus separou a Noé no tempo da perdição do povo. Lembra que o pecado do povo ia só aumentando? E Deus constituiu Noé para edificar a arca dele, a arca da salvação lá, onde foi Noé e sua família e os animais. Veio o dilúvio, depois de 40 dias de chuva, sai Noé com sua família. Lembra disso? Pois bem, depois daquilo, as gerações foram se formando. Aí vem a geração ali de Nimrod, ou Nimrod, e aquela geração olhou para uma região, a região de Babel. Disse assim: olha, nós vamos fazer aqui, o que eles fizeram lá? Queriam edificar o quê? Uma torre. Vai lá comigo, Gênesis. Gênesis capítulo de número 11. Isso aqui é importante entender. Gênesis 11, a partir do versículo de número 1. E era toda a terra de uma mesma o quê? Língua e uma mesma
fala. Então, nessa época, toda a terra tinha o mesmo idioma. Verso número 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimamo-los bem, e foi-lhes feito o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: Eia, edificamo-nos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aonde? O céu. Façamo-nos um nome para que não sejam espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para todo o intento ou tudo aquilo que tentarem a fazer. Eis que desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entendam a língua um do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali se espalhou o Senhor sobre a face da terra. Babel significa confusão, né? Que também deu origem ao nome Babilônia, que é uma terra de confusão. Então, olha o cenário: os homens queriam construir terra, fizeram uma torre, fizeram tijolos, né? Fizeram a base, colocaram um alicerce, fizeram os tijolos, estavam fazendo uma torre para subir até o céu. Todos falavam um idioma só. O Senhor olhou dos céus e disse assim: olha, a pretensão, a arrogância do homem, eles querem chegar aos céus com a torre, vou lançar sobre eles agora uma confusão. Eles não vão se entender, eles não começavam a se entender. Ninguém sabia a hora que alguém estava pedindo um tijolo ou tinha que fazer. Ali gerou uma confusão. Então, se você colocar várias pessoas de várias nações sem que uma entenda a outra para fazer uma obra, não vai sair. O idioma é o que relaciona de um indivíduo para com o outro, para poder junto caminharem e serem claros uns para com os outros. O idioma gera essa condição. Então o Senhor lançou aquela confusão por causa da intenção do homem. Construiu uma torre de Babel, que depois vem Babilônia. Babilônia se torna a terra que escravizou também Israel. E também é a terra pela qual o próprio Deus disse: ó, sai dela, povo meu, porque é a terra de confusão. É o mundo conhecido hoje como a Babilônia. Então, amados, ali o Senhor interrompe. Agora, o Senhor começa a edificar a sua própria igreja. Nós lemos em Mateus que ele diz assim: ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O intento daquele povo de construir em Babel uma construção que vai até o céu, agora Cristo, ele está praticamente dizendo assim: olha, se alguém vai edificar alguma coisa para chegar no céu, esse alguém é eu. E na minha edificação, eu vou ser o fundamento. Aí ele continua aqui, ó. Olha o que Pedro vai falar. Lembra lá que eles fizeram tijolos? Olha aqui em 1 Pedro. Vai em 1 Pedro. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2, o verso de número 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, 1 Pedro 2,4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas
para com Deus eleita e preciosa. Aí o verso de número 5: vós também, como pedras vivas, sois o quê? Edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então agora está falando que nós somos pedras para uma edificação. Lá em Mateus capítulo 16 ele diz, olha, sobre esta pedra, que é quem ele é, que é a rocha, a pedra viva, edificarei a minha igreja. Ele diz, não pode colocar outro fundamento, senão o qual já está posto. A igreja precisa ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos, a doutrina do fundamento dos apóstolos. Agora ele diz, nós somos as pedras dessa construção. O que isso mostra para nós? Que o Senhor está edificando algo muito superior do que a Torre de Babel, porque essa construção, é Ele que vai fazer essa construção chegar aos céus. Então em Atos capítulo de número 2, nós temos o inverso de Gênesis capítulo de número 11. Em Gênesis capítulo de número 11, eles falavam uma só língua. Depois eles começaram a falar um monte de língua e não se entendiam. Virou uma confusão. Agora em Atos capítulo de número 2, o mesmo Espírito desce. E agora começa a dar àquelas pessoas a capacidade de falar idiomas que elas não falavam antes. E com isso as pessoas começam agora a entender. E na hora que isso começa a acontecer, eles começam a ficar surpresos, dizendo assim, olha, mas vocês aí não são galileus? Eles não sabem essas línguas. Como que eles podem estar sabendo? Porque o mesmo Deus que trouxe confusão em Gênesis capítulo de número 11, lá em Romanos capítulo de número 5, ele diz que a esperança não traz confusão, porque o seu amor está derramado em nós pelo seu Espírito. Quando o Espírito dele veio a nós, não veio para trazer confusão. Ele veio tirar a confusão. Só que hoje, quando nós olhamos para o chamado dons de línguas, ele traz mais confusão. As pessoas são confusas, até os que falam, né? Ficam confusos. Fala ou não fala? Pode ou não pode? É assim ou não é? Como haver dúvida em uma coisa que poderia ser dado pelo Espírito? Como pode haver essa dúvida? Então Deus começa agora a dar esses irmãos, volta lá em Romanos, Atos capítulo de número 2. O verso de número 11. E os cretenses e os árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. O verso número 12. E todos se maravilhavam, estavam o quê? Suspensos ou atônicos, dizendo uns para os outros. O que isso quer dizer? O que isso significa? Olha a pergunta deles. O que isso significa? O verso de número 13 diz que tinham outros zombando deles, dizendo assim, eles estão cheios de mosto, estão cheios de bebida fermentada, que é uma tolice, né? Imagina você beber uma bebida fermentada, você começar a falar em outro idioma, né? Você não encontra um alcoólatra no chão falando em grego, né? Que são as argumentações para aquilo que Deus faz, né? As pessoas falam, não, isso não é bem assim. Então eles começaram a falar, o verso número 12 diz que essas pessoas ficavam maravilhadas. A partir dali ficou notório de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo iria ser pregado em toda parte, como de fato foi para vários lugares, vários países. E olha, desse dia em diante,
Havia um crescimento da igreja tanto horizontal como vertical. Horizontal pelo fato de que a igreja começava a crescer e ir em todos os lugares. Havia na Grécia, havia tomando Roma, foi para as partes do Egito, ao ponto que começou a tomar todo o Oriente Médio, depois veio para o Ocidente, já estava em todo o Oriente, e hoje o Evangelho tem sido pregado em toda a parte do mundo, em todas as partes do mundo, graças ao dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o selo da igreja evangelística no mundo. Através do que as pessoas começaram a falar em línguas que antes não falavam. Aqueles discípulos e outros mais que foi dado à igreja. Lá em Coríntios, eles também começam a falar em outros idiomas. Nós vamos chegar nisso aí. Então, a partir daqui, Deus começa a sinalizar com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, dando a eles a capacidade de falar em línguas. Aí tem outras doutrinas, as doutrinas pentecostais mesmo, que dizem assim, o falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu isso. Eles sempre dizem, olha, você tem que ser batizado no Espírito Santo, fala em línguas. Aí eles ministram impondo as mãos sobre nós, aquela coisa toda. Eu lembro que quando eu era de uma denominação, quando eu era mais novo, eles diziam assim, olha, para falar em língua, você vai dando glória, 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 e o tempo que você vai embolar a língua, daqui a pouco a glória vai embolar e alguma coisa vai sair. Os irmãos que estão aqui, não era um negócio assim? Assim, e se você começar a falar muita glória disparado, você vai embolar a língua. Eu sugeria, sem querer me escarnecer de qualquer comparação, mas sugeri, por exemplo, a palavra paralelepípedo. Se você falar ela mais vezes, vai dar um resultado melhor. E qual que era a lógica? Era a lógica da manipulação, que as pessoas acabariam falando em outros idiomas. Bom, você vê essa orientação nas Escrituras? Não. Se dom de línguas, e aí eu vou falar pela perspectiva, pelo ponto de vista pentecostal. Se no ponto de vista pentecostal falar em línguas é prova do Espírito Santo, então eles deveriam falar conforme Atos capítulo de número 2. Em Atos capítulo de número 2, falou-se em grego, hoje nós temos inúmeras línguas, como línguas que poderiam ser faladas, línguas de tal maneira que o incrédulo, ao ouvir, falasse assim, olha, está falando no meu idioma. E Jerusalém era um eixo, irmãos, era um eixo em que pessoas, que nem nós lemos em Atos, vinham de toda parte para adorar em Jerusalém, ou cultuar lá dentro do calendário. Então era um polo de pessoas de toda parte. Então, como se fosse, até hoje, se você for em Israel, existe um turismo bem grande em Jerusalém, em que pessoas de toda parte. Hoje existe uma língua universal que é o inglês, Quem aprende o inglês, ele consegue se virar em vários lugares do mundo, em boa parte do mundo. Assim, eles naquela época não tinham um só idioma predominante. Até então, havia a predominância do grego, mas a grande maioria das pessoas não tinham o conhecimento. Então veja que Deus proporcionou a possibilidade disso acontecer ali, de cada um falar no seu próprio idioma. Volta lá comigo em Marcos, capítulo de número 16. Vai comigo em Marcos. Capítulo de número 16, o verso de número 17.
Diz assim: e estes sinais seguirão a quem? Aos que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão o quê? Novas línguas. O verso 18: pegarão em serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, a gente sempre olha para esse texto de uma maneira muito genérica, geral. É como se todos os crentes fizessem todo esse pacote. Então vão todos os crentes falar em línguas, e depois vão todos os crentes também expulsar demônios, todos os crentes também vão impor as mãos sobre os enfermos. Será que todos os crentes vão conseguir tomar um negócio mortífero e não vai dar dano algum? Será que crente não dá mais azia, não dá mais queimação? É para todos ao mesmo tempo? Veja que lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo de número 12, capítulo de número 12, olha o que vai dizer a partir do verso de número 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é quem? Cristo. Então está dizendo que Cristo, aqui está dizendo que Cristo tem vários membros. Vamos ler de novo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é quem? Cristo. Então Cristo não é o cabeça da igreja? Vamos entender como é que funciona a igreja. A igreja é o corpo de quem, irmãos? De Cristo. Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça de todo o corpo. Então, nós somos extensão de Cristo. Lembra quando Paulo, ali como Saulo, ainda conhecido somente como Saulo, estava perseguindo a igreja? Olha como é que Jesus diz. Ele fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque a igreja é a extensão de quem? De Cristo. Então ele está dizendo aqui no texto que Cristo tem muitos membros. A igreja são os membros de Cristo. Verso número 13. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer seja judeu, grego, servos, livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito, porque também o corpo não é só membros, porque também o corpo não é um só membros, mas muitos membros. Verso número 15. Se o pé disser: por que não sou mão? Por que não sou corpo? Não será por isso do corpo? Tem gente que está achando aqui que Paulo está falando da igreja local. Que a igreja local tem muitos membros e que cada um é de um jeito. Mas não, ele está falando da igreja em geral. A igreja se resume à nossa congregação aqui, irmãos? Ou a igreja ela está na história já há 2000 anos? Paulo faz parte da nossa igreja, sim ou não? Pedro faz parte? Faz parte da nossa igreja. Paulo está falando só da igreja de Coríntios, ou ele está falando da igreja? A igreja que transcende o tempo, está além de hoje, está ontem, estará amanhã. Ele está dizendo que nessa igreja todos são membros, são parte. Olha o interessante, eu vou falar aqui de uma coisa que eu já fiz. Olha que interessante. Verso número 15. Se o pé disser: por que não sou o quê? Mão. Porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então vamos supor, às vezes o pé quer ser mão. Quantas vezes que eu disse que eu queria ser como Paulo, ter o ministério de Paulo, ser como Paulo, porque Paulo era daquele jeito. Mas eu sou outra pessoa e tenho outra função no corpo. A minha função não é a de Paulo, mas eu queria ser como Paulo. Ou seja, se eu não fosse como Paulo, eu não seria corpo.
Mas ele está dizendo, não é assim que funciona. Cada membro é um. Paulo foi um. Paulo foi um membro com um dom específico e um chamado específico. Eu não vou ser Paulo. Você não vai ser Estevão. Você não vai ser João. Volta aqui. Verso 16. E se a orelha disser, por que não sou os olhos, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o quê? Os ouvidos. Se todos fossem ouvidos, onde estaria o olfato, o nariz? Então cada um é cada um tem um chamado e um propósito. Então não importa se Paulo foi usado, a sombra de fulano curou, o lenço de fulano foi usado para cura, né? Aí você vai ver os apóstolos vendendo lencinho, né? Teve um pregador no YouTube, foi muito criticado porque estava cobrando os ministros agora, né? Cadê os lencinhos para curar Aí teve outro pregador que ficou muito nervoso com isso, porque criticar os lencinhos. Mas sabe o que é interessante? É que as pessoas querem fazer o que Paulo fez. Mas Paulo fez isso. Ou Pedro, que estava preso dentro de uma cadeia e saiu da cadeia sem a porta abrir. Ou Paulo e Silas, que adorando a Deus, Deus foi lá e destruiu a prisão. As pessoas querem, né, aquela vida. E eu vou dizer por que querem. Querem por paixão religiosa. Porque imagina, parece cena de filme, né? Quem não quer viver um negócio, olha a prisão caindo. Mas olha, se a orelha disser assim, se eu não sou orelha, eu não sou do corpo. Se eu não sou Paulo, eu não sou do corpo. Irmão, cada um tem um chamado e um dom. Aí nem todos vão falar em idiomas, nem todos vão ter dom de cura. E quando fala isso, não é todos dentro da congregação, é todos dentro da história da igreja. Porque a maioria das pessoas leem esse texto como se estivesse olhando para dentro daquela congregação. Eles não estão olhando para a igreja. E o contexto de que Paulo está dizendo é a igreja de maneira geral. Prova disso, aqui o verso de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Verso 28. E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente o quê? Apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro, doutores. Depois milagres, depois dons de curas, depois socorro, governo, variedade de línguas. Aí o versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Não. Todos vão exercer o ministério de apóstolo? Não. Todos vão fazer as mesmas coisas que o apóstolo Paulo fez? Que João fez? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Também não. São todos operadores de milagres? Também não. Tem todos dons de cura? Falam todas diversas línguas? Todos interpretam? Não. Aí ele, verso 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí eu vou perguntar, quais são os melhores dons? Quais são os melhores dons? Então ele me fala, no capítulo 12, do versículo 1 até o 11, ele fala de alguns dons. Do 28 em diante, ele está falando de outros dons também. Ele agrega outros dons, como socorro também é um dom, socorrer. Aí no final diz assim, o verso número 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual o dom é melhor do que o outro? Existe um dom melhor do que o outro? Se cada dom é para uma finalidade? Então, o que isso quer dizer? Procurai com zelo os melhores dons. O que isso significa?
Ele está falando sobre você observar quais são os melhores dons. E quais são os melhores dons? Existem os dons naturais e os dons, aqui no contexto, os dons espirituais, dons transcendentes. Quais são os dons naturais? Uma pessoa, por exemplo, pode ter o dom de pintar. São dons naturais. A pessoa pode ter o dom de administrar alguma coisa, de arquitetura. Ele pode ter uma facilidade melhor com matemática. Eu, por exemplo, eu tenho uma situação que eu sempre conto quando eu vou falar sobre isso, que é o seguinte: eu estava no prézinho, lá com meus 6 anos. Eu lembro lá que a professora pediu para desenhar um personagem que a gente gostava. E naquela época, 6, 7 anos, passava na TV, era Homem-Aranha, esses trem. Não ficava passando Meu Pequeno Pônei, né? Era coisa mais assim. Aí pediu para desenhar. Eu desenhei o Homem-Aranha. Ela olhou e disse assim: nossa, você sabe desenhar? Eu falei assim: eu acho que eu sei. Eu nunca tinha desenhado aquele desenho e fiz ele. Por que eu fiz? Tem várias explicações, porque a pessoa tem uma percepção melhor de proporção, de perspectiva, tem esses feelings que a pessoa pega de uma maneira mais natural, que o outro, para poder pegar, ele vai precisar passar por um curso, conseguir perceber o que é perspectiva, profundidade, proporções, enfim. Mas é possível, dom natural. Pessoas têm uma facilidade melhor de desenho, uma facilidade melhor na fala, em falar em público, oratória, discurso, um monte de outras coisas. Agora, quais são os melhores dons? Aqueles que servem para aperfeiçoar a igreja. Quando ele diz procurar os melhores dons, vê vocês aí quais são os melhores dons que seriam importantes para a igreja. Os dons espirituais. Os dons espirituais ou os dons naturais? Os espirituais. O que faz com a igreja? Edifica e aperfeiçoa a igreja, faz que a igreja atinja o objetivo, que é a anunciação do Evangelho. Os dons espirituais. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: cada um vai exercer um determinado dom. Todos vão falar em línguas? Não, eu era de uma instituição que, quando eu era mais novo, que falava assim: não, crente que não fala em línguas, ele está com problema. Aqui está dizendo o seguinte, o verso de número 30 de 1 Coríntios 12. Tem todos o dom de cura? Falam todos diversas línguas? Não. Não falam todos diversas línguas. Interpretam todos? Não. Então, se todos não falam em línguas, logo a resposta para a doutrina pentecostal já está aqui. Se falar em línguas é a única evidência para o batismo no Espírito Santo, a questão que Paulo coloca, vai todos falar em línguas? Ele está deixando a resposta como não. É um questionamento. Porque se cada um é de um jeito, todos vão fazer? Não vão fazer. Então seria que todos não seriam batizados com o Espírito. Então não significa isso. Então, o que eu quero que vocês entendam, em primeiro momento, acerca do dom de língua, porque eu vou continuar acerca disso, né, na semana que vem. Primeira questão que eu quero que você entenda sobre o dom de língua. No capítulo de número 2 de Coríntios, de Atos, é dado a eles idiomas. Nós fizemos o paralelo lá com a Torre de Babel, trouxe confusão, aqui trouxe solução. Eles começaram agora a falar. E aqui começa a edificação da igreja. Ele dá o Espírito, porque a igreja, nós, como lá em Pedro, 1 Pedro, lembra que eu disse que nós somos as pedras dessa nova construção? Agora sai Nimrod, como aquela figura desse novo povo, e agora vem Cristo sendo a base, o sustento, nós sendo as pedras, e ao mesmo tempo, nessa edificação, é dado que a igreja consiga falar em outras línguas e assim possa resolver e agora viver em unidade, um só corpo. Ali é sinal da unidade da igreja, que todos irão falar e se entenderem, falar
uma mesma doutrina, uma mesma fé. Lembra lá de Efésios 4? Um só fé, um só Senhor, um só batismo. Aquele falar em idiomas representa isso, representa a evangelização da igreja. Eles não iam ter que passar por curso, eles não iam fazer seminário, eles não iam fazer absolutamente nada. Foi dado a eles, em Jerusalém, um derramamento de poder para sinal. E o sinal iria ali a acontecer. Iam convencer judeus, os judeus queriam sinais. Os judeus observavam Deus como sinal. Lembra que Deus sempre tratou com os judeus, que até então, como povo hebreu, foi através dos sinais. Então, sempre os judeus esperavam de Deus o sinal. Os gregos, diz Paulo, que esperavam dele sabedoria, né? Esperavam ciência. Agora os judeus esperam sinais. E Deus começa a mostrar para Israel, no início da dispensação da igreja, qual era o seu sinal. E o sinal começa a acontecer. Ele começa a falar em vários idiomas. Aí você pode perguntar, mas tá, e o dom de língua falado pelos movimentos pentecostais? Bom, aqui é a grande questão. Porque as pessoas falam assim, eu já vi pessoas dizendo, não, porque aquilo não existe, aquilo existe. Como é que as pessoas percebem isso? A primeira coisa que eu vejo em Coríntios é que fala sobre idiomas. Esse é o primeiro ponto. Tem um outro texto aqui que é capítulo de número 13 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 13. O capítulo de número 12, ele fala lá dos dons de línguas. No capítulo de número 13, no verso de número 1, ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira de transportar os montes, e não tivesse amor, nada seria. Entenda que a carta de Coríntios não é dividida em capítulos. Quando foi escrita, ela foi escrita direto. Então você tem no capítulo de número 11, corrigindo o comportamento nas reuniões de ceia. No capítulo de número 12, ele está instruindo como que a igreja nessa reunião precisaria se comportar, sabendo que cada um tem um papel. Ele fala dos dons do versículo 1 até o versículo de número 11, dos dons ali espirituais, volta nisso lá no versículo de número 28. E quando começa o capítulo de número 13, ele vai falar de um outro dom, que é o dom do amor. Aí ele começa dizendo assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Aí alguém pode dizer assim, então, tá vendo? Línguas estranhas são língua dos anjos. Que as pessoas falam, dentro das denominações, falam línguas dos anjos. Olha, os anjos, inúmeras vezes, as escrituras citam os anjos, tendo, por exemplo, Abraão visitado pelos anjos. Maria teve o anjo que foi até ela. Lá ele falou em hebraico ou falou em línguas que Maria não conhecesse? Falou em língua que Maria entendeu? Abraão conseguiu entender o anjo quando chegou lá na tenda dele? Então, qual língua que os anjos falam? Essa é uma questão. Se fosse língua dos anjos, esses anjos, quando vieram, falavam na língua nossa. Ou pelo menos na língua dos judeus, dos hebreus. Então, o dom de línguas está aqui, ainda que eu falasse línguas dos homens e língua dos anjos. O que nós podemos entender? A palavra anjo, a gente pode entender como um agente celestial, como os anjos que apareceram, serafins, querubins, arcanjos. A gente pode imaginar sendo isso, ou imaginar anjo como mensageiro, aquele que emite uma mensagem. Lembra que lá em Apocalipse escreveu às 7 igrejas? Ele escreveu a quem? Né? Aí diz assim, ao anjo da igreja escreve, né?
será que tem um ser celestial aqui com asas que recebe mensagem e passa para a gente? Ou anjo, no sentido da palavra grega, mensageiro, né? Como carteiro ou como alguém que emite uma nota, alguém que fala, alguém que instrui, alguém que passa informação. Anjo é mensageiro. Então alguém pode ser o anjo, no sentido da palavra grega, não no sentido da figura celestial. Então falar língua dos homens é os idiomas, língua dos anjos, falar conforme os seus mensageiros. Ainda que eu fale todos os idiomas da terra e ainda que eu fale como seus mensageiros, se eu não tiver amor, seria como metal que soa ou o sino que tine. Ou também eu posso interpretar, ainda que eu falasse a língua dos homens e até línguas que não se fala na terra. Contudo, se eu não tiver amor, eu só vou fazer barulho. Aqui ele não está querendo dizer que lá no início do capítulo de número 12, a língua que se fala lá é a língua dos anjos. Então você pergunta, a língua então que essas pessoas falam, como que é? Eu posso dizer o seguinte, aí eu vou falar a minha perspectiva quando eu olho as Escrituras. Quando você vai na história, você vê muitas línguas que são mortas. O que são línguas mortas? Línguas que não se falam mais. Elas não existem mais no meio das pessoas. Línguas antigas que se foram. De nações assim. As línguas vão sofrendo mutações ou elas se perdem por nações. Eu estou olhando o melhor quadro possível. O primeiro quadro são as pessoas que nem sabem o que está acontecendo, tentaram imitar outras e falar aquilo outra e saíram aquelas frases repetitivas ali que parece que as pessoas estão falando a mesma coisa ao tempo todo, né? Sem sentido algum. Aí quando um estudioso linguístico vai ver, ele vê, olha, não, isso aqui não é um idioma, porque você vai ver que quando eu falei inúmeras palavras, enquanto eu estou falando, cada uma tem conectada a uma outra palavra, traz um sentido, e eu falo dezenas ou centenas de palavras diferentes, né? Esses idiomas normalmente são sempre palavras repetitivas, do mesmo formato, né? A fonética é a mesma, e não há como você observar um idioma. Esse é o pior quadro. Fazendo a observação mais positiva possível, buscando a honestidade daquele que está falando, se alguém falar em línguas, precisa ser em idiomas de homens. Eu posso acreditar que há idiomas que eu não conheço, idiomas que não são conhecidos em nosso meio, idiomas que já nem se fala mais entre os homens. Eu estou buscando o melhor do cenário. Isso para não dizer assim, não, isso aí é tudo falácia, besterol. Pode haver, mas tem um momento, tem um propósito pela qual as pessoas vão falar em línguas. Paulo no capítulo 14 chega a dizer assim, olha, eu desejaria que vocês mais profetizassem. Então, basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, do texto, quando eu olho para Coríntios, quando eu olho para Atos, quando eu olho para a experiência bíblica, eu vejo idiomas, línguas que as pessoas falam. Quando eu olho para a experiência pentecostal, eu vejo outras coisas. O que eu posso pensar, sendo uma pessoa mais simplista, é que entre esses irmãos possa haver aqueles que falam em idiomas que eu desconheço, que nós desconhecemos ou que nem existam mais. Esta é a visão positiva que eu consigo enxergar dentro do cenário. A visão mais negativa que eu consigo enxergar é que as pessoas estão falando aquilo que eles não fazem ideia. É bem possível. E como saber disso? Você possa me perguntar, mas como que eu vou saber se eu estou falando uma língua existente ou não? O que você possa fazer é ser honesto com você mesmo. Se você está falando alguma coisa que
Tem gente, por exemplo, assim, não, eu falo em línguas para o diabo não ouvir minha oração. Porque em língua é batalha espiritual, né? Quando a pessoa está em... Tem muita coisa. Se eu fosse falar agora, a gente vai demorar. O cerne do que eu estou querendo dizer é o seguinte: o dia de Pentecostes, as pessoas falavam um idioma que as outras podiam entender. E ali representava a inauguração da edificação da igreja em detrimento ao que foi edificado lá em Babel. O que Babel fez era para alcançar os céus. Agora, Cristo está edificando a igreja para alcançar os céus. Alguns falaram em línguas. Outros vão falar? Vão. Por algum motivo, mas tem que ter um motivo. Por que eu posso falar? Eu não posso virar para vocês assim, para os irmãos que estão aqui, para você que está me vendo, olha, os dons não é para esse momento. Existem os dispensacionalistas que acreditam, o dom durou até tal momento. Não, eu não sou dispensacionalista. Eu acredito na soberania. Se Deus quiser usar alguém para falar em línguas, para expulsar demônio, para curar enfermos e para fazer qualquer coisa, Ele vai usar, porque quem é o Senhor do dom? É Deus. Agora, Ele vai usar todos assim? Não vai usar. Tudo tem uma causa. Então essa é parte do nosso estudo. Semana que vem eu vou aprofundar um pouco mais com vocês nos dons de línguas, explicando melhor qual que é a percepção quando eu olho para a Bíblia, para o idioma nos dias de hoje. Nós vamos passar sobre Coríntios 14, ali, que fala como que é a organização das reuniões quando tem línguas, né? E por que existia aquela organização ali, e hoje, em muitos cenários nossos, não vai ter que haver, porque nós não somos a igreja de Coríntios, nós não estamos... imagina que a igreja de Coríntios, vamos chamar a igreja da orelha. Lá todo mundo é orelha? Não. Nós aqui, é todo mundo pé? Vai ser todo mundo orelha aqui na igreja de Coríntios? Não. Então nós vamos entender essas coisas a partir do capítulo 14. Nós vamos voltar no capítulo 12 e discorrer também sobre os dons. Ok? Então é isso.